Calorosas saudações, e se o Sócrates pedia dinheiro aos amigos, eu peço likes. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. E durante o mês de Abril, quem usar o código, além dos 10%, está automaticamente inscrito para receber um giveaway de 150 euros para gastar na Prozis. Eu vou anunciar o vencedor no início do próximo mês de maio. E, portanto, estão à vontade. Relembro também que no dia de hoje, às 10 da noite, vamos entrar em direto porque os debates para as legislativas começam e começamos com André Ventura e Inês Sousa Real. Vamos começar às 10. O link da live stream, vamos estar a acompanhar em direto, está no primeiro comentário afixado. Portanto, vou lá à live, deixem o vosso like e partilhem também, que ajuda bastante. Ora, o que é que se passa? Temos uma espécie de comunicação política estranha neste momento na política portuguesa, porque está toda a gente a acusar toda a gente de ser José Sócrates. Parece que ele voltou, quase, figurativamente falando. Mas sem mais demoras, vamos ver. Boa noite. PS e PSD estão em rota de colisão sobre o programa eleitoral socialista. Os sociais-democratas acusaram o PS de apresentar um programa que é uma receita para o desastre e para a bancarrota, dizendo que o secretário-geral socialista promete tudo a todos. Pedro Nuno Santos respondeu que as propostas socialistas são para todos, ao contrário das políticas da AD, que são apenas para alguns. Desde a crise financeira que as contas certas ocupam grande parte das campanhas eleitorais, o PSD quis começar exatamente por aí. Este programa é o fim das contas certas. É o enterro do equilíbrio orçamental do Estado. O programa do PS é uma receita para o desastre. Se fosse posto em prática, atiraria o país outra vez para 2011. O PS garante que fez todas as contas e assegura que há equilíbrio orçamental. 1.500 milhões de euros é o custo das medidas socialistas, mais ou menos o que custa baixar a taxa de IRC, que o Governo sempre defendeu. Nós somos sérios, fizemos as propostas que fizemos, sabemos quanto elas custam e tivemos uma preocupação. É que por azar tivemos uma preocupação. É que as propostas que nós fizemos e anunciamos hoje custam sensivelmente o mesmo que Luís Montenegro decidiu prescindir em IRC. Quem é que está a espetar aqui petas? O PS, o PSD, os dois, na verdade, não é? Há aqui um claro exagero de ambas as partes. Ora, as medidas que Pedro Nuno Santos agora coloca no programa político do PS claramente exigem um esforço fiscal e um esforço orçamental maior do que aquilo que existe neste momento em algumas matérias. E eu creio que no programa político do PS até está estipulado que o Orçamento de Estado, o saldo orçamental passaria a estar em níveis deficitários, passaria a estar a menos 0,5%, não é menos 0, mas passaríamos a ter um déficit de 0,5%. Ora, obviamente que isso não é... Como é que eu ia dizer? É pior ter um déficit de 0,5% do que propriamente ter um superávit de 1%, mais coisa menos coisa, que é o que temos agora. Mas, ao mesmo tempo, dizer que voltámos à época de José Sócrates também é um exagero, não é? Eu relembro que, por exemplo, quando Portugal entrou para o euro, para a moeda única, o registro para termos em termos de déficit orçamental era 3% do PIB. As medidas do PS, por mais populistas ou para ganhar votos, eleitoralistas, chamem-lhe o que quiserem, que possam ser, o previsto é que faria um déficit de 0,5%. José Sócrates, nós chegámos a déficits à volta dos 10, 11, 12%. Portanto, não vamos hiperbolizar a coisa. Por outro lado, quando o Pedro Nuno Santos diz as medidas do PSD não eram para todos, eram só para alguns, que é aquela conversa de esquerda de as medidas do PSD ou da direita é só para os ricos, a verdade é que não. Aliás, muito pelo contrário. Eu até vos posso dar um exemplo em termos fiscais. O IRS jovem é adaptado, ou neste caso é aplicado a todas as pessoas, em todos os escalões de IRS, exceto o último. Ou seja, todos os jovens, até aos 35 anos, durante X anos, podem usufruir do IRS jovem, menos os mais ricos. Portanto, a crítica do PSD não é inteiramente correta e a crítica do PS, a que faz ao PSD, é mentira. Portanto, enfim. No dia seguinte à apresentação do programa eleitoral socialista, os sociais-democratas quiseram destacar a página 14. Para os próximos 5 anos, o PS prevê, em 2026, um déficit de 0,4% do PIB. 0,4, tinha dito 0,5, mas pronto, é quase a mesma coisa. O PS resolveu prometer tudo a todos, sem fazer contas a nada.
Pedro Nuno Santos seria o novo José Sócrates. O PS entrou em roda livre. Veio ao de cima o seu lado mais imaturo, menos ponderado. É assim, as medidas do PS, eu não sou grande fã de praticamente nenhum. Tirando o IVA zero, que eu até compreendo, sério, eu compreendo o IVA zero. Compreendo o IVA zero. Nem sou contra, nomeadamente nos bens essenciais. Não sou nada contra o IVA zero. Atenção. E até é contundente com a narrativa mais de esquerda do Partido Socialista, porque o IVA é um imposto indireto, ou seja, afeta em termos de coeficiente orçamental muito mais as famílias com menos rendimentos do que as com mais rendimentos, porque 23% de IVA é muito mais em termos de percentagem do rendimento de uma família que tenha 1.000 euros do que uma família que tenha 10.000 euros, percebem? Portanto, aí até estão a ser coerentes. Agora, há outras que, enfim, 500 euros em certificados de aforro, isto não vai resolver nada, honestamente, apenas estamos a endividar o Estado sucessivamente com cada nascimento em Portugal e o Estado não é o melhor investidor, muito pelo contrário. Ao mesmo tempo, a questão do aumento do salário mínimo até 1.100 euros poderá não propriamente ser realizável até 2029, nem proveitoso em termos daquilo que é a construção da classe média em Portugal. O salário médio líquido neste momento em Portugal são 1.100, nem chega a 1.200 euros. Significa que daqui a 3, 4 anos o salário mínimo estaria quase ao nível do salário médio líquido em Portugal neste momento em 2025-26. Enfim, preocupante. A crítica já tinha sido feita por Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos respondeu poucas horas depois. Metade é falso. Nós não prometemos tudo. Mas a outra metade é verdadeiro. A todos. Porque verdadeiramente o que nos distingue é que as nossas medidas de política são para todos, ao contrário das medidas de política de Luís Montenegro. O IVA zero para bens essenciais é uma das medidas que o PS recupera do tempo da pandemia. Voltaremos em Portugal a ter IVA zero para bens essenciais, bens alimentares essenciais, carne, peixe, leite, pão, azeite, legumes e fruta em Portugal, IVA zero. Epá, eu quase, depois disto, eu sou Pedro Nuno Santos, eu quase comprava pão, carne, queijo, leite na sua banca, na sua mercearia. Hein? Espetáculo. Depois desse discurso, eu até penso que o senhor, com todo o respeito, não era neto de sapateiro, era neto de merceeiro. Pá, espetacular. Mas agora, a sério, eu não discordo da medida do IVA zero. Não discordo. Agora, claramente que esta medida do IVA zero só é implementada porque o PS está em campanha eleitoral. Porque eu recordo-me, quando o PS estava no governo, na altura em que o IVA zero foi aplicado em termos periódicos, em alguns meses aqui em Portugal, o PS inicialmente e durante vários meses era contra o IVA zero e agora propõe o IVA zero no seu programa eleitoral. Portanto, mas eu não sou contra o IVA zero. Muito pelo contrário, nos bens essenciais. Totalmente de acordo aqui. Agora, tenho pena que o PS só faça esta proposta quando está na oposição. Não quando esteve no governo com a possibilidade de o fazer inicialmente. Depois lá, enfim, negociou e implementou quase a ferros. Foi uma coisa tirada a ferros. Mas não queriam e agora vêm propor em campanha eleitoral. Dá jeito para os votos, não é? A este respeito dizia Mário Centeno: IVA zero em bens alimentares é uma medida de grande risco que pode não ser sentida pelos consumidores finais e tem um custo orçamental relativamente elevado e não é focado nos mais vulneráveis. Falta agora conhecer o programa eleitoral da AD, que deve ser apresentado esta semana. E só nessa altura vai ser possível cruzar todas as contas. A seguir vamos ver o que é que o Ventura disse relativamente a isto, mas o Montenegro, por um lado, foi esperto em não apresentar tão cedo o programa eleitoral, porque assim já sabe que pode rebater as propostas do PS. Ou seja, se o PS oferece 30 queijos a toda a gente, o PSD agora vai arranjar forma de conseguir, mesmo que isso não se cumpra mediaticamente, isto é comunicação política, não é política prática nem pública, isto é comunicação. O PSD agora, com acesso ao que o PS vai propor, vai conseguir arranjar forma de colocar de uma maneira ou de outra um programa ainda mais promissor do que aquilo que o PS apresentou. E depois o que o PSD vai dizer, seja o Castro Almeida, seja o Miranda Sarmento, seja enfim outro ministro qualquer, é que nós vamos manter a responsabilidade, vamos oferecer isto e isto e isto e isto e não vamos ter déficit orçamental em nenhum dos anos da próxima legislatura. Porque recordam-se que o PS, nas propostas que apresenta, prevê um déficit orçamental de 0,4% em 2026. O que agora vai acontecer é que, garantidamente, eu não sou bruxo nem adivinha, mas, enfim, já cá anda há alguns anos,
há de haver uma conferência qualquer, há de haver uma conferência de imprensa qualquer, um comunicado aos jornalistas em que fala o Luís Montenegro ou o Miranda Sarmento, provavelmente o Miranda Sarmento, em que se diz, bom, nós vamos oferecer ainda mais do que o PS ofereceu nesta área, e nós prometemos que nem sequer há déficit orçamental, nem em 25, nem em 26, nem em 27, nem em 28, nem em 29. Garantidamente. Depois, quando isto acontecer, para a semana, quando ser o programa político do PSD, venham a este vídeo e depois vamos ver se eu tenho razão ou não. Era giro. Se não tiver, eu assumo, né? Mas tenho muita confiança que aqui acertarei. André Ventura voltou a comparar Luís Montenegro a José Sócrates. O líder do Chega acusou também o PS de apresentar um programa às eleições que é apenas eleitoralista. André Ventura já usou cartazes para comparar Luís Montenegro com José Sócrates. O líder do Chega repete a acusação e insiste. Faltam explicações por parte do Primeiro-Ministro. Temos um Primeiro-Ministro que enriqueceu miraculosamente também, constrói palácios e compra casas. Tem que, por isso, explicar como é que o património que lhe vem do exercício da atividade pública permite aquele tipo de coisas. Senão é um Sócrates igual a outro que tivemos. Ou queremos ser Primeiro-Ministros a tempo inteiro, ou somos Primeiro-Ministros a part-time e empresários a part-time. O líder... Aqui são coisas diferentes, parece-me. Ou seja, voltamos aqui à parte de uma parte é verdade, uma parte é outra, como vimos também no PS e no PSD. O Ventura aqui, como é que o Primeiro-Ministro tem dinheiro para pagar X casas? O Primeiro-Ministro teve atividade empresarial durante muitos anos na sua vida e isso aí não há problema absolutamente nenhum, portanto tem recebimentos de capital financeiro ao longo da sua vida profissional que lhe permitiram guardar dinheiro para fazer muitas das compras que fez. O problema parece-me ser na outra parte, e aí o Ventura tem razão, quando fala da questão de exercer, mesmo que indiretamente, funções empresariais enquanto é Primeiro-Ministro. E o problema do caso Spin Viva reside um pouco por aí, não tanto no outro fator do Luís Montenegro ter X quantidade de capital financeiro. Acho que são duas coisas diferentes e não acho que é justo misturá-las. Porque o problema aí reside, é aí que reside. Ou seja, na questão do recebimento da avança de 4.500 euros enquanto era Primeiro-Ministro por parte de empresas privadas. É aí que reside o problema, no meu entender. Do Chega defende que os portugueses devem dar um cartão vermelho à AD nestas eleições. Ao PS acusa de hipocrisia política por apresentar um programa eleitoral com medidas que o Chega já propôs, como o IVA zero nos alimentos. É verdade. O Chega propôs o IVA zero, o mesmo que o PS agora vem propor, e o PS votou contra. Sabe agora a diferença? É que o PS agora está na oposição, pode prometer o que quiser. Na altura, o PS estava a terminar o seu governo. Quem governou durante 8 anos e não fez nada daquilo que está a prometer fazer agora, nós temos que ter a devida suspeita que não o vai fazer e que só o está a fazer por eleitoralismo. Na apresentação dos candidatos do Chega por Santarém, André Ventura assumiu que tem como meta ser o vencedor neste distrito. Ventura aqui dá corretíssimo. Corretíssimo. É que única e exclusivamente é isso. É a única razão. O PS, por acaso não me lembrava que tinham... eu sabia que o Chega defendia o IVA zero, não sabia que tinham apresentado eles, o Chega, a proposta, não sabia que tinha vindo inicialmente, se calhar não veio inicialmente, mas também apresentaram uma proposta. Não sabia que tinham apresentado uma proposta. O que eu sabia era que o Chega era a favor do IVA zero e que o PS tinha votado contra essa proposta, ou era contra o IVA zero, etc. Mas depois, mais tarde, o IVA zero veio à tona e foi implementado temporariamente e agora defendem o IVA zero. Não deixa de ser uma hipocrisia política. Aí o Ventura tem toda a razão. E é claramente eleitoralismo. Claramente eleitoralismo. Agora é que podiam falar de populismo, não é? É que isto é populismo eleitoral. Eu não acho que o populismo seja mau, estou sempre a dizer isto, não é? Faz parte da política. É um elemento. Mas há uma ginástica eleitoral grande para o PS agora propor exatamente uma coisa que há 2 ou 3 anos andava a dizer que era muito má. Aliás, citando o Castro Almeida, o Mário Centeno, não é? Mencionava isso, não é? Bom, enfim... ficamos por aqui, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, relembra a live de hoje para acompanharmos o debate, olha, do André Ventura, a partir das 10 da noite, vamos estar em direto, está o link no primeiro comentário fixado. Meus amigos, ficamos por aqui e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.